Outliers, ou Fora de Série. Esse livro do Malcolm Gladwell tem me trazido muitas reflexões, não só sobre ser um ser bem-sucedido, e também de como todas as coisas nos influenciam na caminhada até lá. Vamos falar um pouco disso nesse vídeo? Solta aí a vinheta. Então, eu estava navegando pela internet, como sempre, atrás de um livro com um tema que eu ainda não tinha lido, né? Normalmente, eu costumo ler literatura e biografias. E aí, eu assisti um vídeo de uma influencer de marketing digital e ela comentou sobre esse livro e comentou sobre a ideia principal também. Achei muito interessante, pesquisei o livro, li e realmente o livro é sensacional. Ele já inicia perguntando pra você qual é a ideia que você tem de sucesso, o que você acha que é necessário pra chegar até lá. Ele pega pessoas que normalmente nós admiramos, como Steve Jobs, Bill Gates, e explica que além da inteligência deles, claro, tiveram muitas coisas que influenciaram na vida deles e propiciaram para que eles chegassem ao nível que chegaram. Por exemplo, Bill Gates, quando ele estava na 8ª série, a escola dele participou de um programa em que eles receberiam alguns computadores, alguns exemplares de computadores, e teriam ali acesso às primeiras ideias do que seria uma programação. Ele foi uma pessoa muito privilegiada, porque se você parar para pensar, quantas crianças na época de Bill Gates tiveram a oportunidade de receber um dos primeiros exemplares de computadores e terem acesso à ideia de programação. A história que contam, e que é verdade, é que ele acordava no meio da noite e saía para mexer no computador. E depois voltava, e não percebíamos que ele tinha saído. Claro, isso não tira o mérito nenhum de Bill Gates de ser uma pessoa extremamente inteligente no que faz, mas isso influenciou, claro. Steve Jobs também, ele nasceu ali próximo ao que chamamos de Vale do Silício. Então no livro conta que ele ia assistir palestras de programadores e cientistas que davam palestras lá no campus. Ele podia mexer o dia inteiro nos computadores, ele entrava lá, ficava fuçando. And is successful, he says, because of the Silicon Valley's entrepreneurial risk culture. The penalty for failure for going and trying to start a company in this valley is non-existent. There really isn't a penalty for failure either psychologically or economically, in the sense that if you have a good idea and you go out to start your own company, even if you fail, you're generally considered worth more to the company you left because you've gained all this valuable experience. Mérito deles de ter ido explorar este mundo, mas se ele tivesse nascido em outro lugar, será que ele teria sido Steve Jobs? Eu acho isso sensacional, essa análise de cada situação, porque normalmente nesse mundo que vivemos hoje de coaching e palestras e não sei o que, todo mundo falando, vamos lá trabalhar para ser milionário antes dos 40, tarará. Algumas pessoas retratam um cenário que não é o seu. Tem muita gente vendendo livro, muita gente jovem, por exemplo, que criou uma startup e tá milionário. Mas vamos analisar o ponto inicial desta pessoa que escreveu e o seu ponto inicial, porque normalmente a gente não sai do mesmo ponto inicial que essas pessoas. Algumas sim, algumas não. O que influenciou naquilo? Não foi só a pessoa ter uma ideia e investir. O que tinha de conhecimento por trás disso? Às vezes também você precisa pensar que a pessoa não é só o investimento financeiro, há um investimento intelectual também. Às vezes essas pessoas conheciam pessoas que manjavam de financeiro, de investimentos, de administração, de gestão de negócios. E isso colabora, sim, como investimento intelectual para aquela pessoa ali e dá passos adiante aí no seu projeto. Esse livro aqui, ele não é para ninguém desanimar nos seus objetivos, mas para você ter uma ideia concreta e analisar minuciosamente cada pedaço da sua história, das histórias que te inspiram. Saber que não é só você correr atrás, ter uma ideia e correr atrás, não é só isso. Muitas coisas vão influenciar lá na frente. Por exemplo, até na geração que você nasceu. Eu nasci na geração que a gente ainda estava testando essa coisa de internet. Eu brinco que a gente foi a geração de testes, porque a gente pegou a internet de escada, que só conseguia usar de madrugada, bem, porque o tráfego tava mais tranquilo. Aí a gente pegou depois aquele modem 3G que não funcionava, aí depois veio o 4G que também só caía, aquele negócio não funcionava direito, a gente passava ódio, às vezes você tava lá no MSN com alguém, o treco cai e não volta mais. Foi uma geração de testes, a gente se adaptou a isso. E a geração da minha irmã, por exemplo, já pegou tudo isso pronto, já cresceu sabendo que era rede social, como usá-la, o e-mail, YouTube. Na minha época o YouTube não tinha muita relevância quanto tem hoje, por exemplo. Hoje eu coloco conteúdo no YouTube. Quando eu pensei isso? Pense, até a geração influencia. Os meus pais, eles não tiveram nada disso
serviços de internet. Se eles queriam informação, fazer um trabalho, só a biblioteca. Indo na biblioteca, pesquisando. Se eles queriam saber uma notícia do outro lado do mundo, aguarda para assistir o jornal, porque ali era o único meio de informação que eles tinham. Hoje não, hoje a gente tem até informação demais que fica perdido. Então, se eu nascesse na geração da minha mãe, por exemplo, eu não estaria fazendo vídeo no YouTube, porque eu não ia ter essa plataforma ainda. Eu ia estar me virando com outras coisas. Eu não ia ser a Monique, youtuber e escritor e todas essas coisas que tento ser, porque eu não ia ter esse meio aqui internetico pra usar, por exemplo. Eu tenho a minha página de inscritos no Instagram, as histórias que ninguém lê. Se não tivesse essa plataforma, eu iria estar escrevendo a moda antiga, talvez, nas ruas, falando: leia meus poemas, leia meus escritos. Tá vendo como tudo isso influencia? Tudo isso influencia. Como normalmente, por exemplo, uma situação que tem no livro também. O casal tem 2 filhos. O primeiro filho, ele ainda pega o perrenguinho ali do casal tá iniciando sua vida, indo atrás da casa própria, construindo tudo isso que o segundo filho já pega normalmente, né? Isso não é regra. Já pega uma galera mais estável, os pais mais estáveis no emprego, já tem a casa, já tá tudo mais organizadinho. Até isso influencia na criação dos filhos e na diferença que eles vão ter nessa trajetória de vida. Eu acho essas ideias e essas teorias que o livro nos apresenta sensacionais. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Por exemplo, na minha família acontece também, de uma família que tem 5 irmãos, nenhum conseguiu se graduar e o mais novo passou todo mundo. Conseguiu se graduar. Não é um fator pra você se sentir menos, porque hoje em dia a gente tem muito mais fácil acesso a faculdades. Mesmo que ainda o pobre não consiga se inserir muitas vezes nas faculdades federais que tem um ensino melhor, a faculdade Eita, esqueci. Para se inserir na faculdade, pública ou privada, está muito mais fácil. Antigamente era uma luta até para você terminar o ensino médio. Hoje não. Então não é um fato para você se sentir menos, por exemplo. A minha irmã já passou anos-luz. Eu ali no mundo corporativo. Ela já tava aqui, ó, na faculdade mais fácil, curso mais fácil, tarará, vamos trabalhar, já se inserir aqui nessa empresa e tal. Ela já me passou. Isso não é um fato para eu me sentir menos. Isso é para eu entender que tem que ser assim mesmo. E a geração que vem depois dela vai estar mais à frente que ela ainda, entendeu? Vai um passando aqui, ó. Porque as coisas vão evoluindo. Não só o mundo vai evoluindo, o histórico familiar vai evoluindo. Por exemplo, se você começar uma vida com alguém, vai ser aquilo daquela história de o casal ainda estar construindo, e aí tem o primeiro filho ainda pega o perrenguinho. Isso é a vida de todo mundo, entende? E isso vai influenciar em quem você vai ser lá na frente. Tudo influencia. Eu, por exemplo, tive ótimas professoras de português. Um beijo pra professora Rosilda, um beijo pra professora Marlene. A professora Marlene foi uma das pessoas que me inseriram nesse mundo da literatura. Eu lembro que na aula dela eu fiz um trabalho sobre Clarice Lispector. E foi aí que eu me encantei pela escrita dessa mulher. E hoje não largo mais. Tenho aqui a biografia dela, a biografia de Clarice. Leiam. Se eu não tivesse tido aulas com a professora Marlene, com a professora Rosilda, talvez eu não tivesse me envolvido tanto com literatura pra hoje eu tentar ser escritora. Tudo influencia na sua vida. Hoje eu escrevo porque tudo isso influenciou. A minha mãe me ensinou a escrever antes de entrar no prezinho. Isso também me colocou na frente de muitas crianças, por exemplo, que entravam no prezinho sem saber escrever. Isso influenciou que quando eu entrei na primeira série, eu já lia vários gibis da Mônica e eu já tentava criar as minhas próprias historinhas. Eu desenhava quadrinhos nas aulas. Entende como isso vai influenciando mais pra frente? Eu comecei a escrever antes de algumas crianças, então eu já estava em vantagem comparado a elas. Na primeira série eu já lia livrinhos e eu já estava mais adiantada que algumas crianças da escola pública. E tudo isso influenciou para ser o que eu sou hoje. Então eu acho que é muito importante quando vocês leem esses livros da galera, do mundo business, vamos ser ricos, vamos ser milionários, analise a sua vida. Quantas coisas te influenciam hoje? Qual o seu grau de instrução? O que você precisa aprender para chegar no nível desses caras? Você precisa aprender uma outra língua? Você precisa fazer uma faculdade? Você precisa entender de investimentos? Você precisa fazer curso sobre essas coisas? Vá atrás. E nunca tente trilhar o caminho que alguém trilhou. Porque o seu ponto inicial provavelmente não é o mesmo que o dela. E o dela também não vai ser o mesmo de alguém que ela admira. Nossas histórias são únicas. O principal desse livro é isso. Tudo influencia. A história de Steve Jobs foi excepcional. A história de Bill Gates
é excepcional. Aconteceram muitas coisas que os deixaram em vantagem com sua geração. Isso jamais tira o mérito deles. Mas entende que isso vai fazendo diferença. Se eu tive contato de programação na 8ª série, imagina na faculdade o quanto de conhecimento eu já tinha. Imagina essas crianças que nunca tiveram envolvidas com esse meio, que vão aprender só na faculdade o que eu já aprendi há um tempo. Leiam esse livro, o conteúdo é excepcional. Fez assim, ó, um boom na minha cabeça. Eu tenho pensado muito sobre esse livro até agora, eu indico para todos os meus amigos, todo mundo tá de saco cheio de eu falar desse livro, mas porque ele é muito bom. Leiam, eu vou deixar o nome aqui na descrição. Se você já leu esse livro, deixa aqui seu comentário. Se você vai ler, deixa um comentário aqui depois também de você ler, ou durante a leitura, o que você tá achando, o que você tá gostando, se também, pum, explodiu sua mente igual fez com a minha. E é isso. Um beijo no coração, tamo junto pela evolução, até o próximo vídeo.